Estamos aqui para glorificar, exaltar, engrandecer e bendizer, Senhor, o Teu nome poderoso e santo. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos sim da Tua misericórdia, da Tua intervenção sobrenatural na nossa vida, Senhor, em todos os segmentos, em todos os aspectos da nossa vida, que precisamos de um direcionamento, de uma força. Meu Deus, os anos se passam e o corpo físico se fragiliza. Meu Deus, alguns pelo excesso de trabalho, alguns porque têm uma acessibilidade maior sobre a saúde física, outros porque o emocional reflete no físico. Mas queremos te dizer que nós temos convicção e certeza de que nós estamos aqui glorificando a um Deus que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é o dono da nossa vida, que é a direção do nosso ser, que está no comando da nossa vida. Senhor, Tu sabe o nosso dia de amanhã. Tu sabes de todas as coisas. Espírito Santo, toma o primeiro e último lugar e faz em nós, Senhor, aquilo que, meu Deus, aquilo que Tu queres fazer, porque Tu sabes quem nós somos melhor do que nós mesmos. Nós não temos, às vezes, a capacidade de nos autoanalisar, mas nós estamos aqui para Te glorificar, exaltar e agradecer o Teu nome e dizer que Tu estás, Senhor Deus, com toda a liberdade de trabalhar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Estamos aqui entregando o nosso coração a Ti, Senhor, porque às vezes os nossos sentimentos, meu Deus, são vulneráveis. Às vezes, Senhor, nos sentimos muito fortes, mas às vezes nos sentimos muito frágeis e devemos, meu Deus, aqui Te pedir um direcionamento. E pedir também que nenhuma outra voz venha influenciar a nossa vida, a não ser a voz do Teu Santo Espírito. Que nada venha, meu Deus, impedir aquilo que Tu tem como propósito na nossa vida. E que todas as outras vozes que se levantam, meu Deus, para tentar nos prejudicar, que elas definitivamente se calem, em nome de Jesus. E que a Tua voz venha ser soberana sobre a nossa vida, para a glória, glória e glória e glória do Teu nome, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, Jesus. Que o nosso Deus maravilhoso esteja conosco, Espírito Santo de Deus, ser conosco todos os dias da nossa vida. Eu vou trazer aqui uma mensagem que ela vem falar no coração de todos, mas eu gostaria que as mulheres estivessem com seus ouvidos abertos, seu coração aberto, para levar consigo esta palavra. Para todos nós que estamos aqui, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim: quem foi achando vai dando glória a Deus. Cada glória a Deus hoje é uma vitória. Cada glória a Deus hoje é a derrota de um inimigo da tua vida e da minha vida. Espírito de Deus. Amém, queridos? Estejam alertas. Fiquem firmes na fé. Você pode repetir comigo? Firmes na fé? Firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Você pode repetir? Fortes. Fortes. Que tudo que você fizer seja feito com amor. Você pode dizer feito com amor? Feito com amor. Pastora, por que a senhora pede para a gente repetir essa palavra? Porque eu quero enfatizar
e criar aqui uma ambiência de palavras proféticas para que elas venham se realizar na nossa vida. Podemos sentar. Senta aí olhando para o teu irmão do lado e diz: seja forte. Diga assim: faça com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Tudo que você fizer, faça com dedicação. Amém, queridos? Porque aí Deus vai estar olhando, vai estar observando. A nossa vida, ela é cheia de novidades. Hoje nós estamos no topo, na alegria. Amanhã nós estamos nos decepcionando, nos entristecendo. E nós temos que estar sempre alertas e dispersos para passar por todas essas situações, sabendo que faz parte da vida. Mas mesmo sabendo que faz parte da vida, nós às vezes não queremos aceitar determinadas circunstâncias que nós vivemos, determinadas situações que nós vivemos. Às vezes nós queremos ser contra aquilo, queremos explicação. E às vezes nós pedimos até mesmo explicação a Deus. Mas para tudo na nossa vida tem um sentido e tem um significado. Nada é à toa. Nada pode dizer-se que pode ser disperso. Mas aquele que tem Cristo na sua vida pode tirar proveito de todos os momentos. Por mais difíceis que eles sejam, eles nos traz ensinamento, fortaleza, preparação, crescimento, nova mentalidade, novos pensamentos. Então, geralmente, um bom anunciador da palavra, um bom pregador, ele se preocupa em trazer uma palavra para erguer, levantar, fortalecer a fé da igreja. E eu não sou diferente. Só que eu também trago uma palavra a qual estou vivendo em cima da necessidade desta palavra. Porque quando ela é ministrada para você, ela também está sendo ao mesmo instante ministrada para mim também. Ter medo faz parte. Faz parte da vida. Você ter fé não quer dizer que você não tem medo de determinadas situações e determinadas coisas que você precisa enfrentar. Principalmente novidades. Coisas que você não está habituado, coisas que você não está acostumado. Mas o ideal, mesmo que tenhamos medo, é que nós venhamos buscar a ser destemidos. Destemidas. Hoje eu gostaria de começar uma série, que essa série tem por título A Mulher que Deus Quer Que Sejamos. Nessa série eu não sei quanto tempo ela vai durar, quanto tempo o Espírito Santo vai me inspirar para falar sobre isso. Eu só sei dizer que nessa série o Senhor quer trabalhar no seu coração, no meu coração, na nossa vida. E eu creio que nós estamos aqui para dar a liberdade plena para que o Senhor possa trabalhar em nós. Porque todos nós precisamos ser trabalhados. Dentro desta série eu vou escolher, porque já conhecemos muita história de mulheres bíblicas, porque a Bíblia está recheada de mulheres destemidas. Logicamente que eu vou citar sobre essas mulheres, mas também eu vou escolher uma história de uma mulher nessa vida atual, contemporânea, a qual nós estamos vivendo, para trazer para nós, mulheres de hoje, um exemplo do que é ser uma mulher destemida. E hoje eu estou trazendo a história de uma mulher americana, uma negra, que se chama Rosa Parks. Com certeza alguns de vocês aqui já ouviram falar na história dela, porque a história dessa mulher foi tão destemida, tão corajosa, que trouxe para o seu país uma mudança essencialmente necessária para aquele grupo de pessoas a qual ela fazia parte, que era um povo negro, que era um povo cheio de preconceito contra eles. E assim Rosa Parks, quando era pequena, ela trabalhava no campo, colhendo algodão, e as crianças brancas seguravam na pedra para jogar na Rosa Parks. Desde pequena ela já era perseguida.
E Rosa Parks estudava, mas parou de estudar porque a avó adoeceu e teve que cuidar da sua avó. E assim ela ficou moça, ficou adulta e não retornou para os estudos. E conheceu um barbeiro, aos seus 18 anos de idade, conheceu um barbeiro, que esse barbeiro foi uma bênção na vida dela, porque ele incentivou que ela voltasse a estudar e a fazer o ensino médio, e ela voltou a estudar. Só que certa vez ela estava no ônibus, sentada na primeira fila do ônibus, e naquele tempo, né, a segregação racial, o que é que eles faziam? Se entrasse um branco no ônibus, não tivesse um lugar, tivesse um negro sentado, era obrigado o negro levantasse para o branco sentasse. E Rosa Parks estava ali sentada na primeira fila, entrou aquele branco, e o motorista do ônibus mandou ela se levantar, e ela não se levantou para que o branco sentasse. Ela não se levantou. Não precisou brigar, não precisou gritar, não precisou se espernear, porque mulher destemida não precisa brigar. Ela se coloca no posicionamento certo, como deve ser, e ela consegue as coisas. Diga aí para a sua irmã que está do seu lado, você que está do lado de uma mulher, seja destemida. Diga para mim também, mulheres, que eu digo para vocês, seja destemida. Você sabe o que quer, nós temos que saber o que queremos. Nós temos que aprender a começar e terminar. Porque se não fosse assim, eu não estaria nem aqui hoje. Se eu fosse desistir de todas as situações e dificuldades e situações contrárias daquilo que eu gostaria de viver, eu não estaria mais aqui, eu teria desistido. Mas estou aqui, porque eu acredito que de alguma forma eu posso estar dentro dessa classificação de uma mulher destemida. Rosa Parks simplesmente disse que não ia se levantar, que não ia dar o lugar dela, e não deu o lugar dela. E aí o que foi que aconteceu? Foi presa. Aí você pode dizer assim, mas aí o que é que adiantou ela enfrentar essa situação e ser destemida para ir presa? E eu pesquisando fui ver, ela ficou 9 meses presa. 9 meses presa. Só que o melhor está por vir, não ficou por aí não. Diga para o seu irmão, o melhor está por vir. Confie, acredite, que quando se tem um posicionamento, o melhor vai chegar. Tem atitude. Tem atitude. E aí, aquele povo da mesma raça dela começou a se revoltar. Começou a se revoltar e começou a criar coragem. Ou mulher corajosa para tomar uma atitude dessa. Começou a criar coragem e disse o seguinte: um grupo que nós temos aqui, um bairro inteiro de pessoas negras, nós não vamos pegar mais ônibus, vamos trabalhar a pé. Você já imaginou? Vamos trabalhar a pé. Você sabe quanto tempo esse pessoal foi trabalhar a pé? Porque decidiram fortalecer o posicionamento daquela mulher destemida, daquela mulher guerreira. 381 dias aquele povo foi trabalhar a pé, mais de um ano. Por quê? Porque eles também estavam com ela e queriam apoiar. Aí houve o que? O boicote de Montgomery, que era o nome do lugar onde aquele povo morava. Aquela mulher teve a coragem, né? Ela e o marido dela já começaram a ver as diferenças e começaram a lutar pelos direitos civis dos negros. E aquela mulher, a coragem daquela mulher se estendeu para que outras pessoas tomassem um posicionamento, que não é fácil trabalhar a pé, andar quantos quilômetros, quantos quarteirões a pé. Mas para você ver como a unidade faz a força. Você pode repetir comigo: a unidade faz a força. É por isso que nós precisamos ter uma só ideia, um só pensamento dirigido pelo Espírito de Deus, porque o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma não vai ter poder contra aquilo que é meu, que é teu, se nós vivenciarmos como uma família, como um povo que pensa igual.
como um povo que olha para as leis, para a justiça, para aquilo que é digno, para aquilo que é certo. O inimigo, ele pode até tentar oprimir, se levantar, mas ele não vai conseguir. Glória a Deus. E aquele povo, aquela mulher, a coragem, a atitude daquela mulher fez com que as leis do seu país mudassem. Fez com que, a partir daquela data, 381 dias, o povo sem pegar ônibus, ou seja, mais de um ano. A atitude daquela mulher fez com que o regime, as leis da nação dela fossem mudadas. Assim como Rosa Parks. Quando nós tomamos uma atitude, quando nós vivemos uma direção daquilo que nós temos certeza e convicção de que aquilo é correto diante da obrigação e do compromisso que nós temos com Deus, nós não devemos recuar, nós devemos acreditar e marchar juntos nesse mesmo propósito, nesse mesmo pensamento, nessa mesma direção. Quem está entendendo aí pode dar aquela glória a Deus? Será que aquela mulher não teve medo? Foi destemida, mas ela também deve ter tido medo dentro daquelas grades, dentro daquela prisão. Débora, que era juíza, mulher que comandava na época, e eu aconselhava Israel, isso é muita coisa, um posicionamento muito forte, mas era uma mulher que foi à frente de uma guerra, porque o general botou ela na frente para ter convicção de que era Deus que estava falando com ela. Ele não quis arriscar a vida dele, mas colocou aquela mulher. Aquela mulher não teve medo? Aquela mulher teve medo. Mas mesmo com medo, ela foi. Porque ela sabe qual foi a voz que ela ouviu. A voz de Deus. Diga aí para sua irmã, escute a voz de Deus. Diga para mim também, escute a voz de Deus. Elimine todas as outras vozes que te tiram do propósito que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Jael, que cooperou com aquela mulher para que aquela guerra terminasse e mostrasse que o nosso Deus é um Deus vivo desde aquele tempo até os dias de hoje. Você pode dizer Deus vivo. Ele está aqui. Ele está visitando a tua casa. Diz para mim, Ele está visitando a nossa vida. Ah, mas será que é isso mesmo? Sabe, eu estava preocupado com uma coisa. Muitas vezes no meio do envolvimento de uma energia santa, de uma ambiência profética, nós nos empolgamos, nós falamos, nós acreditamos, mas muitas vezes chegamos em casa e vamos dormir e volta de novo a insegurança, volta de novo os medos. O problema não está na palavra, porque ela tem poder e ela é imutável. O problema não está em mim, porque eu estou entregando para você aquilo que o meu dono e o teu dono mandou entregar. A questão é a sua fragilidade de como é que você vai direcionar e administrar os seus pensamentos a partir do momento que esta ambiência de fé, de milagres, ambiência profética está sendo realizada aqui para que você e eu venhamos receber. Se você não recebeu, se um ou dois não recebeu, eu acredito que pelo menos uns 5 ou 6 aqui receberam, de acordo com o que você pensa. Diga aí para o seu irmão, administre os seus pensamentos. Que os seus pensamentos estejam direcionados pelo poder do Espírito de Deus. Que você acredite, que você confie, que você creia, que você viva, que você respire a palavra profética de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos tantos exemplos lindos. Jael, uma mulher que fazia tendas. Você acha que foi fácil? Ah, devia ser uma mulher que fazia tendas, uma mulher que batia estacas com aqueles martelos, não é, mamãe? Pá, pá. Construía casa, a mulher construía casa nas montanhas. Devia ser uma mulher muito... Mas você pensa que é fácil a decisão que ela tomou? Ela chegou lá, aquele leitinho tinha um leve sonífero, um veneninho de leve. Porque ela não estava ali para matar um soldadozinho qualquer. Um general, um homem de guerra,
Um homem de batalha, um homem que estava acostumado a matar homens e homens e homens em batalha. Para chegar no posto que ele chegou, né? No legado a qual ele já carregava, então ele era um homem de força. Aquela mulher tomou uma atitude. Com certeza ela estava com medo, gente, de errar. Com certeza ela estava ali com medo de, quando chegasse perto daquele homem, se acordasse. Já pensou? Tinha feito ela em pedacinhos. Mas ela foi uma mulher destemida. Você pode dizer destemida? Você pode dizer para sua irmã: força, coragem, vá, siga, não desista. Eu não sei quantas marteladas aquela mulher deu com aquela estaca. Deve ter partido o crânio do homem. Mas eu só sei dizer que ela foi e conseguiu. Porque só assim ela poderia ter sido um instrumento de Deus. Porque tudo é permitido por Deus. Nada na nossa vida é por um acaso. A não ser que você não tenha Deus. A não ser que você não esteja em comunhão com Ele. Glória a Deus. Se Deus permitiu aquilo, mas é um homicídio, é um assassinato. Deus permitiu para dar livramento ao seu povo. Diga para o seu irmão: Deus faz qualquer coisa para dar livramento ao seu povo. Qualquer coisa. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte. Ele é o dono do nosso ser. Ele é o dono desta igreja. Ele é o dono dos meus sonhos, dos meus projetos, dos teus projetos, dos teus sonhos. Ele é o dono deste lugar. Ele é o dono do meu coração, da minha alma. Quem manda em mim, quem manda em ti é Deus. Quantos exemplos de mulheres destemidas nós temos na palavra de Deus? Você já imaginou? Raabe, uma pessoa insignificante para a sociedade, porque era uma mulher da vida. Mas se não fosse Raabe no posicionamento, mesmo os soldados batendo na porta dela direto, se ela tivesse colocado aqueles homens de Deus para se esconder dentro da casa dela, não tinha havido a abertura que foi necessário haver para que o povo de Deus ali rompesse aquela brecha, rompesse ali aquela barreira que tinha naquelas muralhas para entrar na cidade. Então foi uma mulher destemida. E Rispa, gente, a história de Rispa, me emocionei muito. Me emocionei demais quando eu vi a história de Rispa, porque Rispa era uma concubina do rei Saul. E quando havia as guerras, e quando a pessoa perdia as guerras, é igual a história do Bartimeu, né? Que os romanos arrancaram o globo ocular, né? De Timeu, né? Do filho de Timeu, que era um general, que era o Bartimeu, o cego de Jericó, para poder seguir dizendo para os outros. A mesma coisa acontecia nas guerras naquele tempo. Fizeram o quê? Pegaram escolheram 7 homens para matar estes homens em cima de uma colina, para que toda aquela cidade, todo aquele povo visse o poder daqueles inimigos. E no meio daqueles 7 homens, 2 daqueles homens eram filhos de Rispa, que era concubina de Saul, ou seja, eram filhos que na época era rei do rei Saul. Inclusive o nome de um deles, né, era Mefibosete, o mesmo nome do filho de Jonathan. E sabe o que eles faziam? Eles não enterravam o corpo. Eles deixavam lá expostos. E aquela mulher disse que não ia permitir que nem um corvo, nem um urubu tocasse no corpo dos filhos dela. Aquela mulher, eu andei pesquisando, porque na palavra não diz, aquela mulher passou 6, quase 7 meses naquele lugar, tangendo os corvos com sua manta, com seu lençol. Os outros foram comidos pelos corvos, mas os filhos dela não. Às vezes existem corvos que se aproveitam de situação. Às vezes existem corvos perversos e malvados
Mas aquele que parte e que tem uma mãe guerreira e destemida, igreja, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não tenho a menor dúvida. Glórias a Deus. Se você observar, a gente tem que pedir o Espírito Santo para quando formos ler a palavra, a gente entender e ver, além das entrelinhas do que está ali exposto, aos olhos visíveis, físicos, a gente precisa pedir a Deus uma visão espiritual, para que a gente possa compreender e entender, além daquilo que é naturalmente comum para qualquer um. Ler um livro, ler uma palavra, a Bíblia não é assim. A Bíblia era grande demais para lermos desta forma. Se você observar, diz que o rei Davi se compadeceu daquela mulher, porque a atitude honrosa daquela mulher chegou até os ouvidos do rei Davi, e ele mandou sepultar os 2 filhos dela, depois de 6 meses. Ele se compadeceu depois de 6 meses. E uma mulher tocou no coração de um homem, mas precisou passar quase 7 meses abanando ali, espantando os corvos para não tocarem no corpo dos seus filhos. Você já imaginou? O que essa mulher viveu? O que essa mulher passou? O que essa mulher sofreu? Que tipo de corvos nós mães, já não expulsamos? Que tipo de corvos já não espantamos para que não tocassem nos nossos filhos? Obrigatoriamente não com a manta, não com o lençol, mas com os nossos joelhos, com o nosso clamor, com o nosso amor, que é maior do que qualquer falha, do que qualquer erro. Aleluia. Quantos corvos nós não espantamos, e quantas vezes Deus não nos tem honrado. Ele honra sempre. Deus honra a quem tem honra. Você pode dizer para o seu irmão: Deus honra quem tem honra. Busque honra ao Senhor, busque servir ao Senhor, busque olhar só para o Senhor. Não olhe para cá, não olhe para cá, não olhe muito menos para lá. Olhe para lá, para aquele que está esperando por você. E procure fazer aquilo que Deus confiou a você como missão. Rosa Parks, sempre que ela estava passando por situações humilhantes, nas suas perseguições, eu gostaria de pedir o pastor Tiago para ler aí o Salmo 27. Ela só lia, nas lutas ela lia muita Bíblia, mas o Salmo 27 era o salmo de guerra dela. E eu creio que muitos inimigos foram derrotados, porque se levantaram. Aquela mulher recebeu muitos prêmios por conta da atitude dela. Veja aí o Salmo 27. Glória a Deus. Salmo inteiro, pastor? É muito grande? Tem meia página. Não, vá. Vai encerrar aqui a pregação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Peraí, só um minuto. Só com a mão aqui desmarcou. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois o dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. E ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda reta, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Vá com esse salmo no seu coração e procure ler essa semana, crendo que Deus é o Deus que revela, é o Deus que entrega a palavra. Diga para o Senhor, essa igreja é de Deus. Leve o poder dessa palavra. Saia daqui edificado com a direção do Espírito Santo. Faça a diferença. Seja a diferença. Aleluia. Deus abençoe grandemente.